Quer fazer uma pergunta? Depois que você desligou a câmera lá na Itália, lá, você apanhou do piá? Depois de quebrar o macarrão lá? Aproveita. Aí com quem que eu tô, ó. Juvenal. Daí, cara, tá branqueando os olhos já, né? Estamos aqui no evento do Murat. No ano passado eu já vim, esse ano estamos aqui de novo. Isso aí. Olha os olhinhos branqueando do bicho. Tá ficando velho, né? Tá ficando velha já, coitado. É, tá uns 80 graus aqui. Estamos aqui no evento do Murat. É bem cedo ainda, então não tem muita gente ainda. Mas é pra lotar isso aqui. Dá uma olhada. O homem tá lá embaixo, lá. Nós estamos para esse canto aqui, ó. Eu vou mostrar ali. Teve café da manhã, depois vai ter um rango na hora do almoço. E assim nós vamos. Nós estamos aqui, ó. Vou mostrar a pop. É, Fiote? Tem que te dar umas férias, eu acho. O Murat podia pagar umas férias pra nós, né? Porque tu não pode viajar sozinho, tem que te levar? E Guiãozinho descia pra criar o bolinho. Vai lá. É a gambiarra que funciona. Ano passado eu levei aqui, né? Isso tem alguma história aí, em alguns quilômetros de rodagem. Vou trazer água pra ti. Lá dentro tinha pode pegar. Se precisar carregar, tem o carregador do lado. Muitos km ali, né? Isso aí. Depois nós voltamos. Não tá escalando, mas daqui a pouco a aranha cata ele. Já estamos aqui no evento, agora é a hora do ruim. Ainda bem que comprei esse kit aqui. Dá uma livrada agora. Você vai ter que comer com a mão. Hoje estamos aqui no evento do nosso amigo Murat. Maieiro, Mel. Isso aí, galera. Vamos acompanhar lá. Valeu. Show de bola.
Tá muito calor pra gravar aqui. Isso aí, né? Isso aí. Pega o pó de macarrão e amassa. Ela começou de viajar mesmo. Depois nós vamos mostrar o resultado. Ele começou de viajar antes do canal dele. Ele ia que nem na tua casa, trabalhava lá pra ti, ou senão teu vizinho, fazia uma grana, dormia na tua casa e depois seguia. Deixa eu ver aqui que ele começou. Como? Isso! No bruto mesmo. Ficar pronto, nós vamos. Eu fico muito feliz de poder minimamente ter uma parcelinha de culpa, uma culpa boa, digamos assim, para que tudo isso aqui esteja acontecendo, né? Então, como eu comentei, eu nunca tive ideia de viver de rede social, muito pelo contrário, me criei aqui nessas grotas, como estava falando hoje com algumas pessoas, né? Peço perdão desde já se não conseguir dar atenção para todo mundo como de fato mereciam, mas ainda tem tempo, né? Então, se alguém não tirou aquela foto, quer tirar uma foto, depois me chama e tal. Faço muito gosto de atender vocês de todo o coração, porque de fato vocês são muito especiais e acabaram surgindo na minha vida, fazendo com que a oportunidade surgisse de viver ou de compartilhar um pouco da minha vida, das minhas viagens com várias pessoas ao redor do mundo, né? Vocês são uma parcela, digamos assim, de muita gente que segue o canal, né? E graças a cada um de vocês, daqueles que também não puderam estar aqui, isso tudo foi fazendo sentido e foi tornando possível que acontecesse tudo que vocês mesmos sabem que já aconteceu. Eu não, além de não ter ideia de trabalhar com rede social, também nunca tinha, hoje eu não poderia imaginar que já teria feito uma parte ali da África, também não poderia imaginar que já teria ido para a Europa. Isso tudo estava fora dos meus planos, mas como queria sim, e estava fazendo o meu melhor para que isso acontecesse, mas eu não imaginava que até que fosse tão rápido. Mas como a gente estava comentando a recém, né, os planos de Deus são melhores que os meus, né? Então, assim, não eram meus planos, mas Ele acabou fazendo com que tudo acontecesse. E na verdade, na vida da gente, de cada um de vocês, da minha, as oportunidades vão aparecendo e a gente tem que fazer elas se tornarem realidade, né? Então não adianta só pedir, né? Porque se a gente pedir para ganhar uma maratona, às vezes a vida, Deus vai nos apresentar um par de tênis, né? Não a medalha lá no final, né? Então serve isso para as pessoas mais jovens aí, que sempre vai depender do esforço da gente, né? Muita gente aqui tem muito mais experiência que eu de vida e poderia falar muitíssimas coisas muito mais sábias, porque a vida é a melhor faculdade, né? Ela ensina as lições. Acho que as coisas que acontecem na vida abrem portas ou acessos, te colocam em lugares que nenhuma outra faculdade ou graduação às vezes consegue fazer, né? E eu acho que a grande maioria das pessoas aqui, eu acho que deve já ter vivido isso na prática, inclusive.
Então, assim, eu nunca tive ideia de sair, de ser, tipo, sei lá, um mendigo moderno, digamos assim, né? Muita gente me ajudou, e que eu sou muito grato e me ajuda até hoje, né? Que é o caso do Apoia-se e tudo mais. Eu sou muito grato a isso. Se não fosse isso também, até aqui então, não sei se tudo seria possível, mas nunca foi a ideia sair, tipo, entre aspas, pedindo dinheiro para alguém para que o meu sonho se tornasse realidade. A ideia no começo era fazer com que as redes sociais dessem certo, para que elas, tipo, conseguissem bancar a viagem, o meu custo de vida e tal e coisa, e que isso durasse o tempo que não se tornasse um peso, né? Desde o começo. Então era uma volta no meu mundo, né? Porque eu saí todos vocês devem saber, mas saí lá num período bem complicado, uma depressão, crise de ansiedade e tudo mais, e eu queria viver o meu mundo de um jeito diferente. Então por isso que eu intitulei lá na época Uma Volta ao Mundo, mas não era a volta no mundo, 5 continentes, todos os países, sei lá, e coisa. Eu não tenho nada com esses números aí. Eu queria dar uma volta no meu mundo, me conhecer melhor, entender por que eu sinto o que eu sinto, e viver de uma forma um pouco mais leve, ver a vida de um jeito um pouco diferente. Tudo aconteceu do jeito mais especial do que eu mesmo imaginava, né? Principalmente depois da pandemia, que vocês todos viveram também, né? Teve assim um start, talvez, para as pessoas verem que um dia essa vida podia terminar. Tinha muita gente que estava vivendo como se nunca fosse acabar, né? E de fato ela acaba, é a única certeza que a gente tem, né? E não adianta bater na madeira. Todos nós vamos embora um dia. E eu espero que vocês tenham consciência disso, para nunca deixar os sonhos de vocês para depois. Então, quando aconteceu a pandemia, eu associo que isso talvez seja um start desse ponto. Muitas pessoas viram que talvez um dia esse mundo vai deixar de existir, pelo menos para nós, seres de carne, aqui como nós estamos se enxergando todos nós, né? E houve um hype de rede social, principalmente YouTube e tudo mais, porque todos nós estávamos trancados dentro de uma casa e não se tinha muito o que fazer. A TV normal, digamos assim, tu ligava, só tinha gente, né, infelizmente, notícias ruins, digamos assim, e acabou se indo para outro tipo de conteúdo. Entrou o YouTube, vocês todos gostam de viajar, a gente começou a pesquisar coisas que a gente gosta, e muitos canais de viagem acabaram surfando essa onda, né? Foi assim com o Alfredo, por exemplo. Aí depois eu fui muito beneficiado da nossa amizade, me ajudou muito, vocês todos sabem, sou muito grato a ele por isso também. E outros canais, inclusive, né? Só que os tempos, tipo, eles vão mudando. Não quer dizer que hoje em dia não é possível você viver do YouTube, não é isso. Eu mesmo, tipo, boa parte da minha renda hoje vem disso ainda, né? E espero que continue. Vou me esforçar para continuar melhorando e nunca faltar conteúdo, pelo menos no tempo que eu me propor a produzir conteúdo. Desde que eu comecei o canal lá 4, 5 anos e pouco atrás, eu sempre levei ele em paralelo com o meu trabalho. Então a rotina era lá no começo chegar em casa às vezes 8, às vezes 9, porque não tinha hora para chegar. Quando terminava o meu trabalho normal, chegava em casa e aí ia trabalhar no canal. De segunda a sexta, e da sexta até no domingo, sair para gravar alguma coisa, para de segunda a sexta continuar editando vídeo, geralmente aí das 8, 9 até 1, às vezes 2 da manhã, mas geralmente 1 da manhã era a minha agenda, assim. Assim começou o canal lá atrás, então nada cai do céu, teve bastante esforço. Na época aluguei minha casa, fui morar num baraco, que eu não tenho vergonha de dizer. A gente tem que estar disposto, eu acho que todo sonho ele tem um preço, a gente tem que estar disposto a pagar esse preço, né? Hoje em dia pinta-se muito às vezes uma utopia de algo que não é bem como se pinta, né? Às vezes a gente não pode ter tudo, né? Ou tem um momento certo para ter as coisas, né? Então ou é uma coisa de cada vez, ou a gente, como eu falei, tem que estar disposto a pagar aquele preço. Às vezes aquele preço é um preço, não estou falando de dinheiro em específico, né? Mas é o nosso esforço e tudo mais, e a gente que tem que saber se vale tudo aquele esforço ou não. No meu caso, eu julguei que valia, né? Foi aí que o canal começou dando, entre aspas, dar certo, e vocês todos foram chegando, né? Quando eu produzo conteúdo, a maioria dos produtores, eu acho que deve ser mais ou menos assim, pelo menos comigo
A gente não sabe a quantidade de episódios que vai dar uma temporada. Tu grava ali um monte de arquivo, um negócio monstruoso, é terabytes, não é nem gigabytes, é terabytes de arquivos cru, e tudo aquela salada de fruta, tu tem que cair lá num negócio que eu chamo uma bolha de edição, tu tem que ir lá para um mundinho do editor e começar a juntar as pecinhas do quebra-cabeça e ver quantos episódios vai dar, mas é tudo uma incógnita, então a gente não sabe. E o próximo passo também do canal, que é interessante que vocês saibam, afinal de contas vocês acompanham, vai ser uma volta pelo Brasil. Não vai ser o Brasil inteiro a princípio. Eu não sei exatamente quantos meses vai dar essa volta, mas imagino que aí entre 2 ou 3 meses, pelo menos, vai ser com a Big Pop, a primeira pop que surgiu no canal. Isso vai para 4 anos, acho que essa moto está rodando, digamos assim. E está rodando um pouco mais, mas, tipo, da volta ao mundo foi começado com ela pelos extremos do Brasil. É aquela popzinha que vocês viram ali fora, ela está hoje com 195 mil quilômetros, né? Então, foi ela que o canal começou, digamos assim. Agora foi feito uma baita de uma revisão aí, o pessoal lá da Chico Motos fez todo o motor e muitas outras coisas que vai estar documentado lá para vocês saberem também. Mas a ideia é rodar com ela de novo, por questão de bom senso. E aí vai começar aquele negócio, agora o cara é Nutella e coisa e tal. Cara, outra coisa que eu vou falar para vocês. Baita besteira essas duas palavras toscas que o pessoal usa. E se vocês usam, pelo amor de Deus, esqueça esse lance, cara. Nutella raiz. Porque daí tem criador de conteúdo. Porque tem aquecedor de manopla e não sei o que. Cara, melhor coisa que já inventaram numa moto. Eu tenho na Pop. Desde quando o cara tem, desculpe as mulheres, mas vou usar um termo pejorativo, desde quando o cara tem 3 ovos porque o cara viaja se ferrando? Então não tem nada a ver isso aí, cara. Desde quando uma viagem deixa de ser especial porque o cara vai dormir em hotel, cara? Isso é uma coisa que estão botando na nossa cabeça que não existe. Eu comecei a viajar com a Pop lá atrás por pura questão de economia. Mas tem que ser Nutella raiz. Isso aí não existe, cara. É 2 palavras toscas, cara. Porque assim, ó, se a Pop começa só a quebrar, foi por isso que aconteceu de eu trocar a Pop azul aquela vez pela preta. A Pop começou só a quebrar, cara. Não fazia sentido continuar viajando com uma moto que, apesar de ser pequena e gastar pouca gasolina, ficava só em oficina. Pega uma outra moto mais nova, que foi o que eu fiz. Agora fizemos uma revisão inteira na Pop, coisa e tal, para não incomodar. Mas se ela começar a incomodar, sei lá, bota no ônibus e vem embora, tipo, entende? Agora, a gente volta com essa Pop, então, a ideia é, além de, vai ter bastante aventura, vai ter algumas coisas que eu já fiz, que eu quero fazer de novo, está no meu coração fazer isso. Vai ter algumas coisas novas, obviamente, que eu não conheci. E o Brasil é muito grande, 10 anos viajando só aqui dentro, ainda não dá tempo de ver tudo, né? Desconfiem daquela pessoa que diz que conhece tudo o Brasil. O cara tem que ser muito descobridor. O Brasil é gigante. E não perdem nada para qualquer outro lugar do mundo, viu? Nós estamos uma terra muito abençoada em belezas naturais e de pessoas, inclusive. Com isso tudo, então, vai ter algumas coisas novas que vocês vão ver, algumas estradas que eu não conheço, que são desafiadoras, algumas estradas que são desafiadoras que eu já passei, que eu quero passar de novo, um caso desse é a 319. E um dos objetivos vai ser fazer alguns trajetos desafiadores a bordo dessa Pop, que é a antiga lá, a primeira de 2007, a primeira Pop que saiu no Brasil, tá? Com 195 mil quilômetros agora. Mas além disso, poder visitar uma infinidade de pessoas que talvez eu não conheça, nas suas casas, enfim. Vou começar pelo grupo do Apoia-se, porque eu já tenho um contato ali, eu consigo conversar através do WhatsApp e tudo mais, então vou começar por esse grupo e tentar fazer uma visita para essas pessoas que estão nesse grupo, né? Sempre me apoiaram desde o começo e que fizeram muita coisa se tornar possível. Se não fosse eles, talvez, como eu falei lá atrás, talvez já nem estaria mais aqui também. Então vou começar por eles, visitar o máximo dessas pessoas que estejam num raio que eu consiga passar no roteiro ou fazer um desvio, enfim, visitar o máximo possível dessas pessoas,
fazer essas estradas, algumas que eu conheço, algumas que não. Tá no meu coração tentar subir o Monte Roraima também. É uma coisa que eu queria fazer quando eu fui lá para fazer o extremo norte do Brasil, lá no Iramutã. Eu queria ter feito, na época não consegui, por motivos que a logística para subir lá estava um pouco complicada. Agora eu quero tentar fazer. E aí começar a voltar para o sul, digamos assim, de lá do norte começar a voltar para o sul, provavelmente pelo centro do Brasil, um pedaço da Transamazônica, a parte mais difícil pelo menos, Tocantins, aí Minas, Goiás e Paraná, enfim, para baixo, voltando para casa. São Tomé das Letras? É a ideia também. Então, assim, além disso tudo, provavelmente aí em agosto, aí eu tiro o mês de agosto para fazer carteira austral também. Já fiz ela, mas quero muito fazer ela de novo. É uma estrada muito especial. Tem boa parte que eu não conheço do caminho para chegar até ela. Aquela vez eu e o Alfredo fizemos ela inteira, né? Mas por questão de clima, aquela vez também teve coisa que a gente não conseguiu aproveitar direito e eu quero ter o tempo de fazer ela de novo. Então provavelmente no mês de agosto eu devo gravar a carteira austral. E provavelmente, isso eu não sei precisar, mas provavelmente em outubro devo ter alguma coisa relacionada com o Ushuaia, na parte das gravações, né? Isso tudo eu vou levar em paralelo nesse ano com os tours da agência. O canal não vai deixar de existir, eu vou viajar naqueles moldes que vocês estão acostumados a ver. A ideia também é se cuidar um pouquinho melhor. Muitos de vocês às vezes indagam, como consegue-se comer só macarrão? Então agora essa volta para o Brasil é tentar dar uma mesclada um pouco diferente. Enfim, basicamente eu acho que a ideia para o ano, a exemplo do ano passado, eu acho que quem estava aqui lembra que a gente trocou essa ideia para mais ou menos entender como é que o ano ia funcionar. E graças a Deus eu chego hoje aqui com mais do que a gente tinha planejado, né? O que eu prometi lá atrás eu consegui fazer, consegui gravar, consegui estar entregando para vocês. E surgiu até alguns bônus, que foi a questão da agência e tudo mais, que Deus tem dado de presente, digamos assim, umas cerejas do bolo, digamos assim, algo a mais, um bônus, né? Então, fico feliz e sempre carrego comigo um sentimento de dever cumprido pelo meu empenho com o meu trabalho. Graças a Deus, até agora não precisei fazer vídeo pedindo desculpa, ou enfim, o conteúdo está ali. Apesar de ultimamente estar sendo bem corrido, estou conseguindo cumprir com o propósito daquilo que eu prometi para vocês no ano passado. E hoje eu torno público mais uma vez, mais um ano inteiro de como é que vai funcionar as redes sociais, Crônicas do Viajeiro, ou a CDV Expedições, através de toda a equipe, que daí não é só eu, mas boa parte de tudo que acontece passa pela minha pessoa, desde planejamento a toda a parte logística. Então o ano seria mais ou menos dessa forma. Eu não sei se alguém de vocês tem alguma pergunta, ficaria muito feliz de respondê-las. Se alguém tiver alguma pergunta relacionada a qualquer coisa, vamos começar por ali. Quando tu perdeu aquela placa lá na África, lá, o que te passou na cabeça? Que eu estava lascado. Aquela lá foi... Quero fazer uma pergunta? Depois que você desligou a câmera lá na Itália, lá, você apanhou do piá? Depois de quebrar o macarrão lá? Não. Não apanhou mesmo, tem certeza? Não apanhei, mas vocês viram que é sério a coisa, cara? Sério o negócio. Foi espontâneo aquilo ali, tipo, não foi nada combinado, né? No canal nunca aconteceu nada que eu tenha combinado com alguém, tipo assim, que não, tem que acontecer isso. É simplesmente uma história da vida real, tipo, né? Que nem sempre sai conforme deveria ser o padrão, mas aquilo ali foi muito espontâneo, cara. Ficou muito revoltado, né? Ficou. Tanto eu brincava muito com eles, porque assim, aquele guri ali, eu dividi o quarto com ele, o Fábio lá, um grande amigo, fez parte do nosso motogrupo. Essa festa, inclusive, só consegue acontecer porque o meu motogrupo me apoia nisso tudo, tá? A galera aí ajudando a trabalhar e tudo, desde
antes disso aqui tudo acontecer. Fábio, esse lá de Itália, já fez parte do nosso motogrupo antes de ir morar para lá. E eu cheguei lá para ficar 5 dias, acabei ficando 40 na casa dele. Aí ele estava com o serviço atrasado, precisava alguém para ajudar ele, não tinha ninguém, e daí eu apareci, e daí eu disse que sim, e virou tudo aquilo que vocês viram ali. Então eu dividi 40 dias o quarto com aquele moleque. Então, tipo, nós já se conhecíamos, mas virou um laço muito bacana, né? E eu sempre dava ideia para ele, eu vou vir para cá e eu e tu vamos abrir uma pizzaria, porque lá é muito tradicional, e nós vamos vender só pizza doce. E ele ficava louco, assim, eles vão expulsar nós daqui, cara, aqui não existe pizza doce. Eu falava para ele, nós vamos abrir no primeiro dia, nós vamos oferecer pizza doce para todos os teus coleguinhas de escola. Eu quero ver se esses italianos não vão começar a comer pizza doce, porque duvida a criança que não gosta de chocolate, né? E daí nós vamos fazer isso aí, nós vamos ficar ricos, cara. Eu falava para ele, e ele, antes de dormir, cara, imagina a conversa com a criança, ele dizia, cara, nós vamos ser expulsos daqui, ó, eles vão mandar o pai e a mãe embora, cara. Você quer ficar tranquilo, cara, eu tenho um plano, nós vamos fazer isso aí, vai dar certo. Mas rolava umas resenhas muito bacanas. Mas não apanhei, só que o moleque foi muito espontâneo e ficou legal, né? No fim das contas, né? Ficou bem bacana. As questões culturais, cara, é uma coisa que eu sempre falo. A gente tem que entender que quando a gente sai, a gente tem que estar de mente aberta para entender que o mundo, fora da nossa zona de conforto, nunca vai ser do jeito que é dentro da zona de conforto. Então a zona de conforto, o próprio nome diz, é confortável. Só que nunca acontece nada de novo, cara, na zona de conforto. Acho que vocês têm que concordar comigo que todo mundo aqui que teve uma grande conquista, uma reviravolta, ou, né, sempre que quando algo surpreendente acontece, sim ou sim ela vai estar fora da zona de conforto, né? Qualquer viagem, qualquer coisa que for fazer, né? Então, isso foi bem bacana e vai ficar marcado para mim. Foi muito legal. GPS. Spotify. Eu perdi o spot. É mesmo? É sério? Não. Eu perdi o spot na África. Não me lembro, cara. Não, então a placa foi pior, porque se eu não lembro do outro. Você já estava acampado e voltou a buscar. Ah, tá, lembrei. Não, boa. Não, foi a placa, porque o spot eu sabia onde eu tinha perdido. Né? Só eu sabia que alguém podia ter pegado, né? Mas eu pelo menos sabia onde estava, e não estava tão longe, né? Mas a placa foi pior. Pernil, que eu não entendi. Você acha que era pra você carregar pra Era um pernil. Pernil? Normal esquecer as coisas. Quando eu tô sozinho, tá? Quando eu tô com o tour não acontece. Pelo amor de Deus. Fica bem claro. Deixar o... Quer passar? Tem um plano aí, não? Hã? Eu sempre tenho um plano. Espetacular, né? Mas tá bem. Obrigado, minha querida. A gente quer dar, mais que dar os parabéns pelo teu aniversário. Não, peraí. É dar os parabéns pela pessoa que você é. Tá? A gente podia aqui relacionar um monte de qualidade do Alex, todo mundo sabe. Mas eu queria colocar duas qualidades que, na minha opinião, são essenciais para você. A verdade e a simplicidade. Tá? Esse teu jeito verdadeiro, que às vezes pode parecer para alguém como arrogante, qualquer coisa, é a verdade de quem ele é. E isso é admirável em você. E outra qualidade que eu acho que você tem, tá, e que eu admiro demais, eu acho que as pessoas também, é a simplicidade. E a simplicidade não na questão da humildade, que você também tem, mas a simplicidade em mostrar para nós que o sonho que a gente tem é simples. Basta querer, basta ter vontade, não precisa ter dinheiro, tempo, seja o que for. Então, a simplicidade
e com vontade a gente consegue ter o que a gente precisa, o que a gente quer, os nossos sonhos. E você mostra isso para nós, né? Aqueles dias que nós passamos lá no Apicama, Alex, tá? A gente viu o verdadeiro Alex, não aquele do vídeo, tá? Aqui a gente está vendo quem é o Alex, né? O Piá, né? O guri, tem idade para levar o nosso filho, mas é o nosso irmão, tá? É mais do que. Então a gente teve essa oportunidade, a gente te agradece, tá? Pelo que você proporcionou para nós, mas principalmente por ter dado a oportunidade para a gente conhecer você e conhecer a verdade e a simplicidade da vida, que tudo é possível. Nós estamos aqui representando todos vocês. E acredito que o Alex entrou na vida de cada um de vocês da mesma forma que entrou na nossa. Na minha vida, eu sou motociclista desde 2019. O meu marido me chamou na sala para ver um vídeo de youtuber motociclista. E eu estava cozinhando, fui para a sala dar uma olhadinha. O que me impressionou foi que ele, nessas inúmeras paisagens pelas quais ele passa, ele se ajoelhou, saiu da moto, se ajoelhou e falou assim: obrigado, Deus. E aí eu falei, nossa, esse menino tem alguma coisa diferente. E foi conhecendo ele a cada dia, não somente nos vídeos, mas também pessoalmente. E diante de tudo que eu estava enfrentando, ele mostrou a essência dele. A gratidão, a fé, a coragem, a superação, né, para a gente viver um dia de cada vez e nunca desistir dos sonhos. Então, esse obrigado, Deus, hoje é nosso. Obrigado, Deus, pela tua vida. Obrigado, Deus, por nos fazer conhecer. Obrigado, Deus, por estarmos todos juntos aqui com você hoje. A gente te ama. Tá maluco, Murati? Tá maluco, Murati? Tá maluco? Você tava fora do script, Aí, ó, lembra daquela panelada ali que estavam fazendo ali? Virou isso aqui, ó. Não, cara, não, molhado aqui, ó. Virou um risoto. E agora nós vamos comer. Eu vim aqui pra fora aqui que é mais tranquilo de gravar, que lá dentro tá muito cheio. Não sei se dá pra ver no vídeo. E aqui é mais tranquilo, melhor pra comer. Isso aí, vamos comer então. Mas valeu pela recepção. Tudo 10, que nem o ano passado. E espero que o ano que vem nós possamos estar por aqui de volta. Pá. Obrigado. Essa região aqui eu já nunca passei.